Primeiro episódio de It Welcome to Derry foi lançado e já chegou aterrorizando todo mundo. Oi pessoal, eu sou o Yuri, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E hoje a gente vai falar sobre o primeiro episódio de It Welcome to Derry, que já chegou impactando e surpreendendo a todos nós. Cara, que episódio bizarro foi esse? Então você já sabe, né? Se inscreve aí no canal que a gente vai falar de todos os episódios que forem lançados. Deixa o like aí no vídeo, beleza? E minhas redes sociais estão aí na descrição. Sem mais enrolação, vamos logo pro vídeo. É bom a gente lembrar que It Welcome to Derry vai ter 3 temporadas, e cada temporada vai contar um interlúdio do livro, que são pesquisas feitas pelo personagem Mike Hanlon. Nessa temporada, que é o primeiro interlúdio do livro, que é o Incêndio de Black Spot, se passa em 1930 no livro, só que aqui na série tá se passando em 1962, porque tá seguindo a ordem cronológica dos filmes. A segunda temporada vai ser o Massacre da Gangue Bradley, que vai se passar em 1935, e a terceira temporada vai ser a Explosão Siderúrgica, que vai se passar em 1908. O episódio já começa com o personagem Matt assistindo ali um filme da época, e esse filme se chama Vendedor de Ilusões, que é claro uma referência ao próprio Pennywise, que tem o poder de criar ilusões. E eu vi muita gente se perguntando do porquê ele usa chupeta, e eu confesso pra vocês que eu também estranhei no começo, mas deve ser por conta de algum trauma que ele tem envolvendo a casa dele, né? Porque a gente vai vendo aí ao decorrer do episódio, que vai deduzindo pra gente que ele passa alguma coisa dentro de casa, né? Provavelmente é o pai dele que bate nele, porque a gente também vê alguns hematomas no rosto dele. Isso também fica um pouco mais claro pra gente, porque o Matt, ele tá saindo de Derry como se ele estivesse fugindo de alguma coisa. E a gente vê toda aquela bizarrice quando ele entra no carro da família, que, gente, pelo amor de Deus, que coisa horrorosa é aquela. E durante essa cena, a gente escuta na rádio sobre testes nucleares subterrâneos, e os especialistas alertam que a radiação representa um risco global, como consequências que vão do câncer à mutação genética. Foi por isso que o Pennywise se transformou nesse mutante, nessa criatura, porque era uma coisa que realmente aterrorizava a galera naquela época. Logo nesse começo de episódio, já mostrado pra gente que eles vão abusar do horror e do terror sem medo, cara. E é exatamente isso que a gente quer. É apresentado pra gente também o Major Hanlon. Ele é o avô do Mike Hanlon dos filmes, junto com seu amigo Russell. Uma curiosidade sobre esse ator, Rod Mancuso, é que ele é filho de mãe brasileira. E ele namora a Camila Mendes, que também é filha de brasileiros. Quando eles estão dirigindo, eles passam por essa área que é falado que as coisas ali que estão acontecendo são coisas especiais. Um detalhe é que o motorista é o Dick Hallorann, que é um personagem que vai ser muito importante nessa temporada. E também ele é um personagem do filme O Iluminado. Nós temos a Lily também, que recebe olhares de todos que estão ali no corredor da escola, e mais pra frente a gente descobre que o pai dela acabou falecendo na fábrica de picles onde ele trabalhava. Falado mais pra frente no episódio que ela passou um período no hospital psiquiátrico chamado Juniper Hill. E pra quem não pegou, esse hospital é o mesmo hospital que o Henry Bowers ficou lá no segundo filme. E é muito interessante que a gente conhece o Ted e o Phil fala que eles estão vivendo entre alienígenas. E assim, acertou na mosca, até porque o It é um ser do espaço. A gente também vê que a série vai abordar muito essa questão do racismo, que é quando o Leroy chega, e já vemos que ele é bem respeitado justamente por conta da sua patente e por conta do que ele fez, né? Por ele ser um bom aviador. Mas, porém, a gente vê um oficial ali que não bate continência justamente pelo Leroy ser negro, né? Infelizmente, existem pessoas assim. A gente vê que o Ted se sente culpado pelo sumiço do Matt justamente porque eles eram todos amigos, né? E eles foram pagos pela mãe do Matt pra irem no aniversário dele que eles tinham esquecido. E o Phil deixa muito claro que não é culpa deles, né? Que o sumiço não tem nada a ver com eles. E provavelmente o Matt tá morto. Que inclusive esse personagem aqui é o mais sensato até agora. A gente entende o que aconteceu com o pai da Lily. Uns meses atrás ela conversou com o Matt, que ela foi buscar o pai dela junto com sua mãe. Porém, ela esqueceu algo na fábrica fazendo o pai voltar. E ele acabou sofrendo um acidente com uma das máquinas. Por esse motivo, a Lily também sente uma culpa muito grande. Também sente culpa porque o Matt estava interessado nela, só que ela deu um fora nele, fazendo ele ir embora. E aquela foi a última vez que eles se viram. E ela também guardou o pingente de tartaruga que o Matt deu pra ela, dizendo que dava sorte. E assim, gente, isso não é à toa, tá? Esse pingente de tartaruga é extremamente importante, porque pra quem não liu o livro, tem uma tartaruga chamada Maturin. Essa tartaruga, ela é criadora do universo de It, e ela é a adversária principal da coisa. Enquanto a coisa ela representa a destruição, o caos, a tartaruga Maturin ela representa a criação. E essa tartaruga ela aparece ao decorrer do episódio, como por exemplo na placa na frente da escola, no próprio corredor da escola, e o pingente que o Matt deu pra Lily, que inclusive ela sobreviveu lá no final do episódio justamente por conta disso. E é muito bom que eles estão seguindo isso no livro, porque no livro tem bastante sobre essa tartaruga e no filme não. Uma coisa também que eu gostei muito desse episódio é referências aos filmes, que eu tinha certeza que eles iam fazer. Como por exemplo ali no banheiro ouvindo a voz do Matt vindo da pia, que é uma referência clara a cena da Beverly lá no primeiro filme. Uma outra referência é quando ela vai contar pra Marge sobre isso, elas vão pro banheiro e a gente consegue ver escrito na porta Alvin Marshall. Alvin Marshall, pra quem não sabe, é o pai da Beverly Marshall. E ali ele vai contar pro Ted e pro Phil, porque eles eram amigos do Matt também sobre isso, né? Eles não acreditam justamente por conta do histórico dela, de chamarem ela de maluco o tempo todo. E a gente vai entendendo do motivo ali do Leroy estar em Derry. Ele foi chamado pelo General Shaw, que quer que ele
voo e, se for necessário, direto pro coração inimigo. Tá rolando uma guerra dos Estados Unidos contra a União Soviética, chamada de Guerra Fria. Essa cena do Ted na mesa jantando com a família, que já faz lembrar do Stanley, porque o Stanley também era judeu, e ele pergunta pro pai se é possível alguém ser sequestrado e ser mantido no subsolo. Mal sabe ele que todas as crianças que foram sequestradas e mortas estão lá. O pai dele fala sobre os prisioneiros judeus, que a pele deles foram usada para colocar em abajus. Toda aquela cena aterrorizante do abajur, que tem vários rostos, assim, eu não tomei susto, mas eu também não vou dizer que eu esperava, tá? E um detalhe é que a cena do jantar, o pai dele confisca a HQ que ele tava lendo, e era a HQ do Flash. E a cena do quarto, que ele tava lendo uma HQ, era do Batman e Robin versus o Cara de Barro, uma referência bem legal também. O trio se reúne de novo e o Ted fala que eles não podem contar isso pra ninguém, justamente pra não ter o destino que a Lily teve, de ir pro hospital psiquiátrico. Por isso, eles vão na biblioteca de Derry fazer uma pesquisa pra saberem mais o que aconteceu com o Matt, e a gente vê uma integrante aí provisória nova, que é a Suzy, que é a irmã do Phil. E um detalhe sobre eles dois é que eles são irmãos da vida real também. E eles descobrem que a última pessoa a ver o Matt no cinema foi a Ronnie. Quando eles vão falar com ela, ela tá revoltada porque estão culpando o pai dela justamente porque ele trabalhava no cinema. E ela também fala que ouviu vozes de crianças chorando e sorrindo vindo do cano. E, gente, o que foi essa cena do cinema? Quando ele vê o Matt, ele fala que a culpa era deles de não estarem lá. E uma coisa que talvez vocês não tenham reparado é que nessa cena que tá todo mundo ali cantando no filme, a gente também vê a família que deu carona pro Matt. Cara, assim, é preciso ser dito quanto esses atores são excelentes, que logo no primeiro episódio já fez a gente se apegar a eles, principalmente a Lily. E a Clara Stack, ela manda muito, muito, muito bem, cara. E a série faz o quê? Ah, vocês se apegaram a eles? Beleza. Mata 3 deles. Assim, no primeiro episódio. Como eu falei no meu vídeo curto, assim, gente, quem tava acompanhando as coisas atrás, tudo que tava saindo, a gente sabia que em algum momento essas crianças iriam morrer. Mas assim, acho que ninguém sabia que ia ser no primeiro episódio. O bebê mutante sai da tela, pega o Ted, sacode que nem um, sei lá, um boneco de posto. Mano, foi muita doideira esse episódio. Até a Suzy, tadinha, ficou com o braço pendurado na mão da Lily ali, cara. Que bizarro. Teve pessoas que não gostaram, não entendo como, mas assim, foi um dos melhores pilotos que eu já vi, cara. Sem sombras de dúvidas. E eu fico pensando, se só o primeiro episódio foi assim, imagina o resto. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Comentem aí embaixo o que vocês acharam desse episódio. Comentem aí se algum detalhe ficou de fora e eu esqueci de falar, porque às vezes passa despercebido, tá? E não se esquece de se inscrever, porque eu vou estar falando de todo episódio que sair, beleza? Valeu, falou e até a próxima.